A Primeira Guerra Mundial, conhecida como a Grande Guerra, foi um dos eventos mais impactantes da história, marcando o início do século XX com destruição em escala sem precedentes. Entre 1914 e 1918, o conflito envolveu as maiores potências globais, reorganizando fronteiras, mudando governos e afetando a vida de milhões de pessoas. No vídeo de hoje vamos explorar fatos históricos fascinantes sobre a Primeira Guerra Mundial que você talvez ainda não conheça. A guerra começou oficialmente em 28 de julho de 1914, após o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria em Sarajevo, na atual Bósnia e Herzegovina. Mas você sabia que esse evento foi apenas o estopim? A Europa já estava em uma espécie de pólvora política com alianças militares, disputas coloniais e o nacionalismo crescendo em diversas nações. Esse assassinato, cometido pelo grupo nacionalista sérvio Mão Negra, desencadeou uma série de declarações de guerra em cadeia. As potências estavam divididas em dois blocos principais: a Tríplice Entente, formada por França, Reino Unido e Rússia, e a Tríplice Aliança, composta por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Curiosamente, a Itália não permaneceu leal à aliança, mudando de lado em 1915 ao se juntar à Entente. Isso gerou tensões internas e externas que influenciaram significativamente o rumo do conflito. A Primeira Guerra foi a primeira em que tecnologias modernas foram amplamente utilizadas no campo de batalha. Metralhadoras, artilharias pesadas, tanques e aviões transformaram completamente a maneira de lutar. Um fato impressionante é que o uso de aviões na guerra começou de forma simples, apenas para reconhecimento. No entanto, rapidamente eles se tornaram armas letais, equipados com metralhadoras e bombas. Além disso, a guerra química entrou em cena pela primeira vez, com o uso de gases tóxicos como o gás cloro e o gás mostarda, causando medo e sofrimentos extremos entre os soldados. Os campos de batalha das trincheiras são um dos símbolos mais marcantes da guerra. Esses longos corredores cavados no solo se estendiam por centenas de quilômetros, especialmente na frente ocidental, onde exércitos como o francês e o alemão ficaram presos em uma guerra de desgaste. A vida nas trincheiras era extremamente difícil. Os soldados enfrentavam condições insalubres, como lama constante, doenças e a presença de ratos e piolhos. Além disso, o choque de guerra, que hoje conhecemos como transtorno de estresse pós-traumático, afetou milhares de soldados pela primeira vez em uma escala massiva. Outro fato interessante é que a guerra não ficou limitada à Europa. O conflito se espalhou por todo o mundo, com batalhas acontecendo na África, no Oriente Médio e até em algumas ilhas do Pacífico. No Oriente Médio, por exemplo, a figura de Lawrence da Arábia se destacou, liderando revoltas árabes contra o Império Otomano, que fazia parte da Tríplice Aliança. Nações neutras também tiveram um papel crucial, como os Estados Unidos, que inicialmente se mantiveram fora do conflito. Porém, em 1917, após incidentes como o ataque alemão a navios civis e a descoberta do telegrama Zimmermann, um plano alemão para aliar-se ao México contra os Estados Unidos, os americanos entraram na guerra ao lado da Entente. A entrada dos Estados Unidos foi decisiva, trazendo novos soldados e recursos que ajudaram a mudar o curso da guerra. Um fato curioso e muitas vezes esquecido é que a Primeira Guerra foi palco de um evento incomum chamado Trégua de Natal de 1914. Durante esse breve momento, soldados das trincheiras inimigas, especialmente na frente ocidental, interromperam as hostilidades para celebrar o Natal. Eles trocaram presentes, cantaram músicas e até jogaram futebol em terra de ninguém. Embora fosse um momento de humanidade em meio ao caos, ele não se repetiu nos anos seguintes, devido à intensificação do conflito. A guerra também trouxe profundas mudanças sociais e políticas. A Rússia, por exemplo, passou pela Revolução de 1917, que derrubou o regime czarista e levou à criação da União Soviética. Na Alemanha, a pressão da guerra contribuiu para o fim do Império Alemão e a abdicação do Kaiser Guilherme II, estabelecendo uma república. Além disso, os tratados de paz que encerraram a guerra, como o Tratado de Versalhes, redesenharam completamente o mapa da Europa e colocaram restrições severas à Alemanha, semeando as tensões que levariam à Segunda Guerra Mundial. Outro impacto significativo foi o avanço dos direitos das mulheres. Com os homens no fronte, as mulheres assumiram papéis fundamentais na indústria, agricultura e serviços médicos, provando sua capacidade de contribuir em diversas áreas da sociedade. Esse período foi crucial para a luta por igualdade e o direito ao voto feminino em vários países.
Para continuar nossa jornada pela Primeira Guerra Mundial, vamos explorar ainda mais os detalhes que marcaram esse conflito e as consequências profundas que ele teve para o mundo. Em 1914, ninguém poderia prever a extensão das mudanças políticas, sociais e econômicas que a guerra provocaria, nem o impacto que ela teria nas gerações futuras. Vamos então mergulhar mais fundo em alguns aspectos cruciais da Grande Guerra. Primeiramente, vamos falar sobre o armamento e tecnologia utilizados durante o conflito. Além das já mencionadas metralhadoras e aviões, o uso de tanques de guerra revolucionou a forma como as batalhas eram travadas. Os primeiros tanques, como o britânico Mark I, foram desenvolvidos para superar as trincheiras e oferecer mobilidade nas linhas de frente. Embora eles fossem primitivos e lentos, a introdução dos tanques alterou a dinâmica da guerra. Com o tempo, esses veículos se tornaram mais rápidos e eficazes, sendo uma parte fundamental dos conflitos das décadas seguintes. Outro ponto de destaque foi a guerra submarina. O uso de submarinos alemães, chamados U-boats, teve um impacto direto no comércio internacional. A Alemanha adotou uma política agressiva de afundar navios mercantes, o que afetou diretamente a Inglaterra e outros países da Entente. Isso levou os Estados Unidos a entrar no conflito, quando o Lusitânia, um navio de passageiros britânico, foi afundado em 1915, matando 1.198 pessoas, incluindo 128 americanos. A reação dos Estados Unidos foi forte, pois o ataque a um navio civil gerou indignação pública e internacional. Em relação aos movimentos militares, a guerra foi marcada por uma estratégia de desgaste, que envolvia longos períodos de batalha com pouca ou nenhuma vitória significativa. Um dos maiores exemplos disso é a Batalha de Verdun, 1916, que se tornou um dos maiores símbolos da luta interminável nas trincheiras. A batalha durou cerca de 10 meses e resultou em mais de 700 mil baixas, sem que houvesse uma grande mudança territorial. Verdun se tornou um sinônimo de resistência e sacrifício, com as tropas francesas sendo chamadas a defender sua pátria a todo custo. Já a Batalha do Somme, travada no mesmo ano, foi uma das maiores e mais sangrentas batalhas da história, com mais de 1 milhão de soldados mortos ou feridos. O principal objetivo da batalha era aliviar a pressão sobre as tropas francesas em Verdun e destruir as defesas alemãs. O uso de bombardeios pesados no início da batalha falhou em destruir as linhas inimigas, o que levou a ataques de infantaria massivos, resultando em enormes perdas. O Somme também ficou famoso por ser o local do primeiro uso em massa dos tanques britânicos, que, embora não fossem eficientes naquele momento, marcaram o início da revolução mecanizada no campo de batalha. Além das batalhas sangrentas e do impacto no campo militar, a Primeira Guerra Mundial também provocou enormes mudanças econômicas. O custo financeiro da guerra foi imenso, com a maioria das nações envolvidas gastando bilhões em equipamentos, recursos e tropas. A Alemanha, por exemplo, enfrentou enormes dificuldades econômicas ao longo da guerra, e o Tratado de Versalhes, que seria assinado em 1919, impôs pesadas reparações à Alemanha. Isso gerou um ambiente de crise econômica, que foi uma das causas subjacentes para o crescimento de movimentos extremistas no país, incluindo o ascenso do nazismo. Por falar em Tratado de Versalhes, é importante entender como ele moldou o mundo pós-guerra. A Alemanha, como principal potência derrotada, teve que aceitar a culpa pela guerra e arcar com as consequências, o que causou um profundo ressentimento entre o povo e contribuiu para a instabilidade política na década seguinte. Além disso, o tratado impôs severas restrições militares à Alemanha, limitando o tamanho do seu exército, proibindo a construção de aviões de combate e tanques, e exigindo a devolução de territórios conquistados. A guerra também provocou o fim de grandes impérios como o Império Otomano, o Império Austro-Húngaro e o Império Russo, levando ao surgimento de novos países e à reconfiguração das fronteiras na Europa e no Oriente Médio. A Primeira Guerra Mundial também trouxe à tona questões de direitos humanos e justiça social. A guerra foi o palco de massacres em várias partes do mundo, incluindo o genocídio armênio, que ficou marcado como um dos maiores crimes contra a humanidade. O Império Otomano, em um esforço para exterminar a população armênia, implementou uma série de deportações forçadas e massacres, resultando na morte de até 1,5 milhão de armênios. O tratamento dado aos prisioneiros de guerra e aos civis também gerou debate sobre as convenções internacionais que mais tarde se tornariam a base para a criação da Organização das Nações Unidas, ONU, e a definição de direitos humanos. Além disso, a Primeira Guerra Mundial levou a grandes avanços na medicina. O aumento no número de feridos exigiu que os médicos desenvolvessem novas técnicas de tratamento,
incluindo a cirurgia reconstrutiva e os primeiros métodos de transfusão de sangue. A guerra também acelerou o desenvolvimento de antibióticos e vacinas, fundamentais para o controle de infecções, como a gripe espanhola, que se espalhou entre os soldados e civis logo após o fim da guerra, resultando em milhões de mortes. Por fim, um ponto essencial da Primeira Guerra Mundial foi o impacto emocional e psicológico nos soldados. O conceito de transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, embora não fosse reconhecido na época, surgiu como resultado dos horrores vividos nas trincheiras. Muitos soldados, ao retornarem para casa, não conseguiam lidar com as experiências traumáticas da guerra, o que gerou uma enorme crise de saúde mental em diversas nações. Isso levou a avanços nos tratamentos psiquiátricos, influenciando a forma como as sociedades lidam com o trauma psicológico até hoje. Como você pode ver, a Primeira Guerra Mundial não foi apenas um evento militar, mas um marco que influenciou praticamente todas as áreas da vida humana. Ela reconfigurou a política, as economias, as fronteiras, e a forma como as sociedades lidam com os conflitos e as consequências. O impacto dessa guerra ainda é sentido hoje, e entender sua magnitude nos ajuda a refletir sobre o mundo atual. É importante lembrar que a Primeira Guerra Mundial custou a vida de mais de 16 milhões de pessoas, entre civis e militares. Foi um conflito devastador que deixou cicatrizes profundas na humanidade e moldou o mundo moderno de formas que ainda sentimos hoje. Gostou desses fatos históricos? A Primeira Guerra Mundial é um tema rico e cheio de histórias que merecem ser lembradas. Deixe nos comentários o que mais te chamou a atenção e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam esses detalhes fascinantes sobre a Grande Guerra.